deixa eu homenagear um outro integrante do programa, que é o senhor Paulo Germano, e a sua coluna de 0 hora. Que eu vou ler ipsis literis, para não perder nada de raciocínio. Vai ler a coluna? Eu vou ler. A gente faz isso com o Davi Coimbra também, aliás, disso passagem. Tá. Mas só quando a gente gostava da coluna. O capacho brasileiro. Esse é o título. Dá um cansaço, sabe? Não existe argumento que faça as pessoas refletirem. Em que momento mergulhamos nesse servilismo patético? Eu sei, não é novidade, mas ainda me surpreende a postura de capacho que tanta gente incorporou. É saudável ter um mestre, claro. Eu mesmo tenho vários. São eles que me ajudam a interpretar, questionar, compreender, ponderar, mas nenhum deles tem o poder de me anular. O que vemos hoje em um fenômeno que atinge dos mais ignorantes aos mais letrados é uma cegueira obediente que glorifica um sacerdote e abre mão de qualquer senso crítico. O simples ato de pensar diferente do grande líder, ou seja, pensar por conta própria, já faz de você um inimigo. Aliás, vale lembrar que pensar por conta própria é a mesma coisa que só pensar. Porque pensar segundo padrões já estabelecidos, seja por convicções políticas, religiosas, morais ou culturais, não é pensar, é reproduzir pensamentos prontos. E essa claque só faz isso. São incapazes de colher a opinião de seus mestres e, a partir delas, construir suas conclusões. Seus mestres nunca são um meio, um instrumento, um recurso a serviço do melhor caminho. Eles são a personificação desse caminho. São a mais pura expressão da verdade e da certeza, escritas com V maiúsculo e C maiúsculo aqui. Portanto, obedecer-lhes é uma honra, servir a eles é um orgulho, enaltecê-los é um tributo ao bem-estar da humanidade. Quer dizer, um cidadão assim não pode, de jeito nenhum, reconhecer que seu líder errou, porque se reconhecer, a vida dele acaba. Ele viveu para exaltar esse líder, brigou com meio mundo para defendê-lo. Se parar de idealizar esse herói, a existência perde o sentido, e todos nós precisamos de um sentido para nossa existência. Isso explica o ódio à imprensa, inclusive. Afinal, se o mestre nunca erra, qualquer informação que atentar contra a perfeição do semideus será sempre conspiratória. Não há espaço para dúvida, para análise honesta dos fatos, para a percepção de que todos, sem exceção, somos falíveis. E antes de concordar com entusiasmo, pensando nas hordas cegas que idolatram o líder que você despreza, responda-me sinceramente: no fundo, você não faz igual? Ao condenar o servilismo alheio, não estaria você venerando seu próprio mestre como se fosse ele o salvador? É fácil enxergar o capacho na casa dos outros. Difícil é perceber quando estamos ajoelhados nós mesmos diante do altar. A puta madre que lo parou. Obrigado. Tá sendo muito xingado? Eu, surpreendentemente não, tá repercutindo bem a coluna até agora. Mas eu também não abri o WhatsApp da empresa ainda. Qual foi o nascedouro? Já vinha isso batendo... A gente já conversou sobre isso de alguma maneira. A gente conversa sobre isso há um tempo. Nas últimas semanas isso ocorreu com alguma frequência e me fez lembrar dos grupos distintos que têm essa mesma maneira de atuar, né? São pessoas que infelizmente encontraram na bajulação, na subserviência a um grande líder, um sentido para a própria existência. Todo mundo, como eu disse, precisa de um sentido para a vida, né, Potter? Pode ser o trabalho, a família, o dinheiro, uma religião, né, um time de futebol. Todo mundo precisa de um sentido. E para essas pessoas a vida perderia o sentido se elas, de alguma forma, reconhecessem que o seu grande mestre errou, né, que ele falhou. E isso é um delírio imenso, porque apesar das grandes virtudes que alguns pensadores, que alguns homens públicos possam ter, sempre haverá nessas pessoas, como em todo mundo, uma porção de imoralidade, né, Potter, que é tipicamente humana, que perpassa todos nós. Todo mundo, todos nós somos falíveis, todo mundo tem um lado corrupto, né, mas para essas pessoas não. Né? Não importa o que o seu ídolo faça, não importa as barbaridades que diga. Essa cegueira obediente, como eu disse, ela é inabalável para esse pessoal. Eles não têm senso crítico, eles se anulam em nome do líder, né? Tudo que atentar contra a perfeição desse líder vai ser sempre uma armação do inimigo. Aliás, esse tipo de pessoa é obcecada pelo inimigo, né, Potter? Como é triste uma vida que gira mais em torno de odiar um inimigo do que de propor alguma coisa produtiva, né, para o futuro da sociedade, né? Eles mais odeiam do que propõem. Eu acho desagradável. Então, agora sim, agora se tu abrir o nosso WhatsApp, tu vai ver que tem bastante gente aí destilando ódio contra o inimigo,
né? Contra o inimigo. E eu vou citar Jesus aqui, se me permitem, né? Ele disse o seguinte: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então conseguirá ver claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Né? Por isso que eu faço a provocação final nesse texto aí que tu leste, Potter. Antes de ficar pensando nos capachos que estão idolatrando o líder que tu despreza, será que tu não faz a mesma coisa? Né? Quando condena o servilismo, a submissão do outro, tu não está também venerando o teu próprio líder como se ele fosse, na verdade, o grande salvador? Porque não são, né, gente? Não são. As pessoas são falhas, as pessoas têm seus problemas, as pessoas erram, se equivocam. E é triste como a gente vê nos últimos anos aqui essa bajulação, essa adulação ideológica a determinados líderes, né? Eu acho triste mesmo, as pessoas se anularam, as pessoas terceirizam o seu pensamento, né? O que o líder pensa é automaticamente o que eu penso. Bom, isso não é pensar. O Denis pergunta pra gente de quem é o texto. É do PG, Denis. É do PG, do Paulo Germano. Ele tá na 0 Hora em GZH. É só buscar por ali. Várias pessoas concordando aqui, PG. Muito bonito isso. Não, que bom. Muito bonito. Que bom que as pessoas... Eu acho que esse pessoal que eu tô falando não é a maioria ainda. Não é a maioria. Eu acho que eles são os mais barulhentos, são os que mais aparecem. Mas a maioria é essa turma aí que tá escrevendo agora, que se sentiu identificada, que também não aguenta mais isso. Não há quem aguente isso, não há quem aguente isso. Nada. As pessoas erram, se equivocam demais. E tem gente dizendo, não, mas é que o outro, não, mas é que o fulano, não, mas é que vocês da imprensa são... Mas como vocês da imprensa? Desculpa, as pessoas estão... Tá na cara para qualquer um ver que é um problema grave nos seus ídolos, qual o problema de reconhecer isso? Bom, mas eu disse qual é o problema, né? A vida dessas pessoas termina, o sentido acaba. Se elas algum dia reconhecerem que seu ídolo foi capaz de errar. Me lembrou de uma situação que eu vivi, que eu fiquei 1 ano e meio indo na psiquiatra, né? E aí um dia eu cheguei lá, muito triste, que eu tinha discutido com uma pessoa que eu gostava. E o assunto tinha sido política. E aí ela pediu pra eu falar um pouquinho da pessoa que eu gostava. Aí eu falei. E ela assim, tu não consegue notar que política é um alicerce na vida dessa pessoa? Tu gosta dela? Eu assim, gosto, muito dela. Então não discute mais política com ela. Porque ela não discute política contigo. Ela acha que quando tu tá discutindo alguma coisa que ela discorda na política, ou que ela concorda, tu tá batendo no alicerce do prédio dela. Tu tá tentando derrubá-la. Tu quer trazer tu tava tentando trazer, mostrei pra ela a conversa inteira. Perfeito, quer trazer tu tava tentando fazer uma conversa sobre um assunto. Ela não estava me enxergando assim, essa pessoa. Ela estava enxergando que tu tava batendo nela. Perfeito. E não no assunto. Porque aquilo ali é muito importante pra ela continuar em pé, pra ela acordar todo dia. Exatamente, perfeito. Cara, parece que abriu uma porta, assim, da esperança, no caso, pra mim, né? E tinha lá, sabe, um caminho a seguir, assim, sabe? E aí eu entendi o processo. Infelizmente eu não conseguia com aquela pessoa que eu amava discutir alguma coisa. Discutir, mostrar falhas, virtudes, enfim, dar uma complexidade para aquilo, né? Parabéns, na hora que eu li a tua coluna hoje. Bom, obrigado. Abriu tudo.